Como se sabe, a avaliação de impactos ambientais é um dos temas mais importantes hoje em dia nessa temática ambiental. Nós aqui da Universidade Federal de Viçosa temos uma preocupação muito grande com esse assunto e temos nos dedicado muito a esse tema. O objetivo desse vídeo, fundamentalmente, é mostrar a vocês como é que se elabora um estudo de impacto ambiental, procurando mostrar toda a sequência desse processo de avaliação de impactos ambientais. Para tanto, nós vamos necessitar de mostrar os principais dispositivos legais que tratam desse assunto, ou seja, quais são os instrumentos legais que dizem respeito a esse assunto. Vamos mostrar também os principais conceitos ambientais relacionados ao tema, quais sejam impacto ambiental, avaliação de impactos ambientais, efeito ambiental, empreendimento impactante, o que é uma ação impactante. Isso é muito importante para que se possa compreender toda essa dinâmica do processo de avaliação de impactos ambientais. Vamos procurar mostrar também por que se elabora um estudo de impacto ambiental. Vamos demonstrar que não se trata apenas de uma imposição legal, de uma obrigação legal. Nós vamos procurar também mostrar que se trata de um aspecto que tem uma vertente econômica, uma vertente ecológica e até mesmo uma vertente ética. Em síntese, nós vamos mostrar a vocês todas as etapas de elaboração e aprovação desses documentos para licenciamento ambiental, principalmente os relacionados ao estudo de impacto ambiental, denominado EIA, e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA. À medida que o homem aumenta sua capacidade de interferir na natureza para satisfazer suas necessidades, surgem muitos problemas, principalmente no que diz respeito ao uso do espaço e dos recursos, em função da tecnologia disponível, provocando sempre sérios impactos ambientais. De maneira geral, os impactos ambientais mais significativos encontram-se nas regiões industrializadas, que oferecem mais oportunidades de emprego, renda e infraestrutura social. Ao mesmo tempo, apresentam as maiores concentrações demográficas. Nos últimos anos, a situação ficou ainda mais séria quando foi imposto um modelo de civilização industrial, com sua forma de produção e organização do trabalho, além da mecanização da agricultura, que inclui o uso intensivo de agrotóxicos, e a urbanização, com o processo de concentração populacional nas cidades. Até a Amazônia, apesar de pouco desenvolvida em relação aos outros centros do país, apresentou nos últimos anos um acelerado processo de mudança da sua estrutura produtiva, padrão tecnológico e densidade populacional. O intenso processo migratório, agravado pelos problemas urbanos e sanitários, provocou forte pressão ambiental. Nós estamos presenciando aqui um dos principais problemas dos tecidos urbanos, ou seja, a ocupação desordenada dessas encostas e também dos topos de morro. Provavelmente aqui nós estamos diante de um loteamento clandestino em que houve uma ocupação desordenada desses espaços, gerando processos erosivos, ou seja, a exposição do solo, com consequente carreamento desse material para os mananciais hídricos, gerando uma série de problemas ambientais. Com certeza nós deveríamos ter feito aqui um estudo de impacto ambiental, a prefeitura ou algum responsável, algum órgão público responsável deveria ter feito um estudo de impacto ambiental que poderia localizar melhor esses arruamentos e essas construções. Percebemos que houve uma evolução rápida da tecnologia empregada, com consequências, muitas das vezes, indesejáveis. Lugares onde se retirava uma árvore, agora retiram-se milhares.
A exploração dos recursos naturais passou a ser feita de maneira alucinante. Recursos não renováveis, como o petróleo, estão ameaçados de acabar no horizonte muito próximo. Essas diferenças são fundamentais para a degradação do meio ambiente onde vive o homem. Sistemas inteiros de vida vegetal e animal são tirados de seu equilíbrio. Lugares onde moravam poucas famílias consumindo pequena quantidade de água e produzindo pouco lixo, agora moram milhões, exigindo grandes mananciais e produzindo milhares de toneladas de lixo por dia. Nós estamos aqui no local denominado de lixão do município de Viçosa, ou seja, o local onde se faz a disposição final do lixo recolhido na cidade ou recolhido no perímetro rural da cidade de Viçosa. Nós podemos ver aqui N problemas. Um problema que já se inicia com o desmatamento da área para a colocação do lixão. Já começam aí os impactos ambientais decorrentes desse tipo de atividade impactante. Outros problemas que surgem disso é que há a putrefação desse material, há a decomposição desse material e a liberação de um líquido denominado chorume que penetra no solo e vai contaminar os mananciais hídricos. Então contamina-se a água superficial e a água subterrânea. Outro problema gravíssimo que decorre desse tipo de empreendimento, desse tipo de ação impactante, é a questão da degradação humana, que nós podemos dizer, das populações que sobrevivem nesses espaços, retirando vidro, retirando lata, retirando material plástico. E um outro ponto que surge em função também da disposição irregular desse material é a proliferação de vários tipos de doenças. Por exemplo, proliferação de tétano, proliferação de vários vetores transmissores de doenças, como ratos, baratas e todo tipo de vetor biológico. Agora, o mais interessante em todo esse processo é que a riqueza gerada neste modelo econômico, que só beneficia a concentração de renda, não diminui o crescimento da miséria e da fome. Então, por que continuar assim? Antigamente, a capacidade do homem intervir no ambiente era muito limitada em face da pequena população humana e pelo fato também do homem ocupar pequenos espaços, ou seja, o homem utilizava-se de pequenos locais para sobreviver. Atualmente, com o crescimento populacional desordenado, visto praticamente em todos os países, principalmente nos países do terceiro mundo, a problemática ambiental se acentuou de uma maneira extraordinária. Hoje nós podemos constatar problemas ambientais em nível rural e em nível urbano. Em nível rural, os principais problemas é o desmatamento indiscriminado, principalmente de cabeceiras, a utilização indevida de agrotóxicos, com a contaminação de mananciais hídricos, com a contaminação de pessoas, o que é muito sério, levando inclusive a óbitos. Já no setor urbano, todos nós sabemos, a problemática ambiental assume também proporções extraordinárias, principalmente pelo crescimento desordenado das cidades, com ocupação de locais inacessíveis, locais impróprios para construções, trazendo inúmeros problemas ambientais, principalmente relacionados também à questão de poluição hídrica, poluição sonora e todo tipo de poluição urbana. Essa situação tem sido observada exatamente pelo fato de, muitas vezes, o homem visar apenas os benefícios imediatos de suas ações, privilegiando o crescimento econômico a qualquer custo e relegando a um segundo plano a capacidade de recuperação dos ecossistemas. As grandes monoculturas, por exemplo, podem provocar a extinção de algumas espécies e a proliferação de outras. Vegetais e animais favorecidos pela plantação ou cujos predadores foram exterminados, reproduzem-se de modo desequilibrado, prejudicando a própria plantação. Eles passam a ser considerados, então, uma praga. A indústria química oferece como solução o uso de agrotóxicos que acabam, muitas vezes, envenenando as plantas, o solo e a água. Problemas como esse vêm confirmar a ideia de que poderia haver riscos sérios em se manter um alto ritmo de ocupação,
invadindo e destruindo a natureza, sem conhecimento das implicações que isso traria para a vida no nosso planeta. Nós estamos aqui numa zona rural onde podemos observar um dos principais problemas desses ambientes rurais, que seria o desmatamento generalizado desde cima do morro até a várzea, ou seja, até onde ficam os canais de drenagem, onde nós verificamos a ausência de matas ciliares. A problemática associada a esse ponto é que, não tendo a vegetação com esse desmatamento generalizado, acaba acontecendo o aumento da turbidez desses corpos líquidos e o consequente assoreamento. Isso também é função das estradas que abrem taludes, expondo o subsolo, facilitando processos erosivos, ou seja, o carreamento desses materiais, desses particulados para os corpos d'água, trazendo então toda essa problemática de aumento de turbidez e assoreamento dos corpos d'água. Hoje é grande a percepção de que a humanidade caminha rapidamente para o esgotamento ou a inviabilização de recursos indispensáveis à sua própria sobrevivência. Por isso, muita coisa tem sido feita para alterar as formas estabelecidas de ocupação da terra. À medida que tal modelo de desenvolvimento provoca efeitos negativos, surgem muitos movimentos de defesa do meio ambiente, que lutam para diminuir o acelerado ritmo de destruição dos recursos naturais ainda preservados e buscam alternativas que conciliem, na prática, a conservação da natureza com a qualidade de vida das populações. No caso do lixo, por exemplo, soluções simples desenvolvidas pela Universidade Federal de Viçosa podem ser adotadas pelos municípios brasileiros, cuja tecnologia pode ser adquirida e implementada até com uma certa facilidade. Nós estamos aqui na usina de tratamento e reciclagem de lixo do município de Viçosa, fruto de uma cooperação entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Viçosa. É uma das alternativas, conforme nós podemos observar, para o tratamento daquele lixo que nós vimos disposto num local denominado lixão. Aqui é a possibilidade de dar um tratamento econômico a esse material orgânico e inorgânico. Outro exemplo importante de avaliação de impactos ambientais, que vale a pena apresentarmos aqui nesse videocurso, é o loteamento Alphaville, Lagoa dos Ingleses, localizado no extremo sudoeste do município de Nova Lima, no estado de Minas Gerais. O projeto de implantação desse loteamento foi minuciosa e exaustivamente analisado por diversos órgãos ambientais. Durante 4 anos, a empresa Brant Meio Ambiente trabalhou nesse loteamento quando fez um levantamento ambiental detalhado da região onde o condomínio está sendo implantado. Considerado hoje o maior empreendimento imobiliário da América do Sul. O Alphaville, Lagoa dos Ingleses, é o primeiro empreendimento do Brasil que utilizou uma moderna metodologia de planejamento ambiental chamada de mapeamento de biótopos. No caso de loteamentos, como esse empreendimento, é fundamental que desde o início, ainda antes do projeto do empreendimento, se faça um estudo que contemple um zoneamento ambiental da área onde se pretende implantar o loteamento. Esse zoneamento ele vai permitir indicar quais são as áreas mais apropriadas para a implantação da ocupação urbana e quais são as áreas mais susceptíveis de impactos ou as áreas mais importantes para a preservação. Esse cuidado permite eliminar grande parte dos impactos que o empreendimento causaria. Feito o projeto do empreendimento com base nesse zoneamento, vocês ainda terão outros impactos. E nesse caso, é feita a avaliação de impacto ambiental em cima do projeto que foi elaborado. Essa avaliação de impacto ambiental vai indicar quais são aqueles pontos principais a serem abordados durante a implantação ou durante a operação, que no caso é a ocupação do empreendimento. Por exemplo, nesse caso específico, durante a implantação, poderia haver carreamento de sólidos, de solo, por erosão para a lagoa. Então, foram propostas uma série de medidas mitigadoras, entre elas pode-se notar aquelas áreas lá embaixo, onde são as bacias de decantação, que recebem todas as águas pluviais durante essa etapa de obra, decantam e filtram essas águas através de enrocamentos de rocha para que a água chegue à lagoa perfeitamente limpa e controlada em termos de impacto.
Com relação à ocupação, é muito comum em loteamentos se tirar toda a superfície do solo, fazerem estradas e tudo mais, e depois deixar aquilo para que os proprietários ocupem, plantando futuramente. Como a ocupação é lenta, isso acaba provocando erosão. Então, outra medida mitigadora, pode ser vista também daqui, é a implantação de uma cobertura vegetal. É uma cobertura, na verdade, provisória, até que os proprietários venham ocupar o lote, construir, e aí eles vão colocar a sua arborização, canteiros e tudo mais. Independente disso, vai ser feita a arborização urbana, aquela arborização que faz parte do condomínio, com espécies nativas e que sejam relevantes em termos de fauna e até mesmo de proteção da flora local. Após o levantamento ambiental, foram feitos planos de controle para os impactos previstos no empreendimento durante a ocupação, tais como esgoto e lixo. Assim, o Alphaville Lagoa dos Ingleses já nasce com uma estação de tratamento de esgoto e com um sistema de aterro sanitário. Para proteger a lagoa, haverá também um sistema de drenagem de água pluvial das ruas, com caixas decantadoras e filtros para purificar a água. Outro bom exemplo de estudo de impacto ambiental vem da área de mineração com a empresa Minerações Brasileiras Reunidas S.A., MBR, localizada nos municípios de Nova Lima e Itabirito, também em Minas Gerais. Empresas mineradoras são constantemente acusadas de causarem sérios prejuízos ao meio ambiente, mas a MBR está desenvolvendo uma cultura empresarial digna de elogios, pois os cuidados com o meio ambiente têm sido prioridade dentro do seu programa de desenvolvimento. Nós estamos na mina do Pico das Minerações Brasileiras Reunidas S.A. Essa mina começou a operar na década de 40 e tem como uma característica histórica ter sido o primeiro fornecedor de minério para a siderúrgica nacional, em Volta Redonda. Um ponto importante nessa mina é a preservação do Pico do Itabirito, que está ao nosso lado, marco de referência para os bandeirantes no século XVII. E para a manutenção do Pico do Itabirito, uma grande reserva de minério de ferro é mantida intacta. A operação de lavra é feita por escavadeiras e caminhões de grande porte e o minério é retirado e enviado para a instalação de beneficiamento, e o estéreo que capeia esse minério, que vem na parte de cima desse minério, ele é lançado nessa região onde vocês estão vendo, né, preenchendo uma área que foi lavrada anteriormente. A recuperação do solo pode ser vista naquela área onde o plantio tem menos de um mês que foi efetuado. Depois de uma certa fase, a gente pode ver áreas onde o plantio já tem mais tempo se desenvolvendo melhor. O plantio é principalmente na primeira fase de gramíneas e leguminosas, que visam recompor o solo, e em segunda parte é feito um plantio de enriquecimento com árvores, espécies arbóreas da flora nativa. A reabilitação das pilhas de material estéril, feita por modernos processos de hidrossemeadura e reflorestamento direto, permite o controle de erosões e prepara a recuperação futura. O ar está sempre livre de poeira, graças aos controles severos, à irrigação de toda a área minerada e à manutenção dos padrões legais. Em seu projeto de expansão da mina, a MBR incluiu programas de preservação da fauna, da flora e da paisagem local. Esta tecnologia ambiental permite dispor de práticas seguras no monitoramento da qualidade e dos níveis de garantia da preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Esta nova postura dos empresários inovadores reflete a consciência de parcelas da população sobre o perigo que a humanidade corre ao interferir no meio ambiente de forma significativa. O que você viu foram alguns exemplos que só foram possíveis de serem colocados em prática depois de terem sido elaborados estudos de impactos ambientais para esses empreendimentos. A importância do licenciamento ambiental, então, ele traz uma visão ampla e abrangente de todo o processo que o empreendimento interfere no meio, coisas que o empreendedor sozinho não poderia perceber. Por exemplo, a geração de emprego,
aspectos de tráfego, outros aspectos que só a interação com os diversos órgãos ambientais é que são possíveis serem trazidos como um problema ou um ponto a ser discutido, e então o empreendedor, junto com os órgãos, vai discutir e chegar à melhor solução para aqueles pontos. O empreendedor sozinho não consegue imaginar, porque por mais visão ampla que ele tenha, ele vai estar sempre preocupado com o seu empreendimento, mesmo que ele tenha uma preocupação ambiental extrema. Mas o estudo do impacto ambiental é um método ordeiro com método para que então de forma sistemática se abranja vários aspectos que você sozinho não conseguiria ter. As primeiras manifestações pela preservação dos sistemas naturais se deram no início do século XX, culminando com a criação de parques nacionais e outros tipos de unidades de conservação, principalmente nos Estados Unidos. Em praticamente todas as partes do mundo, a partir da década de 60, surgiu a preocupação de promover a mudança de comportamento do homem em relação à natureza, a fim de harmonizar interesses econômicos e conservacionistas, com reflexos positivos junto à qualidade de vida de todos. Para conseguir essa harmonização da relação do homem com o ambiente, houve a necessidade de se criar dispositivos legais que tivessem por objetivo disciplinar a ação humana, impondo limites à utilização dos recursos naturais pelo homem. Vamos ver, então, com o professor Elias Silva, da Universidade Federal de Viçosa, qual foi, em nível federal no Brasil, o primeiro dispositivo legal relacionado explicitamente ao tema avaliação de impactos ambientais. Um dos principais dispositivos legais que tratam da temática da avaliação de impactos ambientais em nível federal no Brasil é a conhecida Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de 31 de agosto de 81. Essa lei estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente e criou para sua execução o SISNAMA, ou seja, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Antecedendo a essa legislação federal, os estados, principalmente do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estabeleceram o seu sistema de licenciamento de atividades poluidoras. Desse modo, hoje o SISNAMA está assim constituído: órgão superior, que é o Conselho de Governo; órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, conhecido como CONAMA; órgão central, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; órgão executor, representado pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; órgãos seccionais, são os órgãos ou entidades da administração pública federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo poder público, cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental, os órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; órgãos locais, que são os órgãos municipais responsáveis pelo controle de fiscalização das atividades impactantes. O Decreto Federal 88.351, de 1º de junho de 1983, estabeleceu a regulamentação da PNMA, ou seja, da Política Nacional do Meio Ambiente, e criou também 3 tipos de licenciamento ambiental: o licenciamento prévio, o licenciamento de instalação e o licenciamento de operação. Mas o que são os licenciamentos prévio, de instalação e de operação? O licenciamento prévio é aquele concedido na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo. Já o licenciamento de instalação é concedido para autorizar o início da implantação do empreendimento impactante, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado. O licenciamento de operação é concedido para autorizar, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação. Apesar da promulgação da Lei 6938, ou seja, da lei que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, e o seu decreto regulamentador, o número 88.351,
A avaliação de impactos ambientais no Brasil só foi estabelecida efetivamente com a promulgação, com o estabelecimento da Resolução número 1, de 23 de janeiro de 86, do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde ficaram estabelecidas as diretrizes gerais, os conceitos básicos, as definições para a utilização da avaliação de impactos ambientais no Brasil. Ainda que a imposição legal seja evidentemente a mais perceptível quanto à necessidade de se elaborar estudos de impactos ambientais, é possível vislumbrar ainda, pelo menos, mais 3 formas: ecológica, econômica e ética. Vamos ver, então, os aspectos ecológicos. A forma ecológica evidencia-se à medida que se compreende que a avaliação de impactos ambientais tem a capacidade de selecionar a melhor alternativa de um determinado empreendimento impactante, sob o ponto de vista ambiental. Quando o empreendimento ambiental é proposto, podem ser definidas alternativas tecnológicas e de localização do mesmo, incluindo-se a denominada alternativa testemunha, ou seja, não executar o empreendimento. Considerando que essas alternativas apresentam perfis impactantes diferentes entre si, por meio do cotejamento das alternativas, torna-se possível optar pela melhor sob o aspecto ambiental. A forma econômica pode ser melhor percebida quando considera-se que a avaliação de impactos ambientais preconiza a adoção de medidas ambientais preventivas, tais como sistema antipoluente, desenvolvimento de equipamentos menos impactantes e outros, que apresentam custos